de assunto, este mês estamos vivenciando a campanha Junho Verde, para chamar a atenção da sociedade em relação à escoliose, que atinge cerca de 6 milhões de brasileiros, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ana Rebeca Passos está de volta. Vamos falar um pouquinho sobre escoliose, Ana Rebeca? Vamos, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, mais uma vez uma pauta sobre saúde, né? Sempre importante alertar os nossos ouvintes para a questão da qualidade de vida. E aí a escoliose, para quem não sabe, é uma curvatura, certo? E por incrível que pareça, eu descobri nessa reportagem que acomete mais as mulheres no início da vida, né? Ali na fase da adolescência. A gente vai explicar melhor para você ao longo da entrevista porque isso acontece. E como pode ser diagnosticado, né? Existe a forma de prevenção para que você possa cuidar o quanto antes, porque quando atinge um grau, essa escoliose, quando atinge um determinado grau, pode trazer mais riscos para a sua vida, e principalmente para nós mulheres. Então a gente vai conversar agora com um especialista, que é o Marcelo Andrade Filho, ele que é cirurgião em coluna, não é? E especialista em escoliose. Esse bate-papo é bem interessante. Então, pais e mães têm que ficar atentos à estrutura física, não é, dos seus filhos e saber se alguém na família tem escoliose. Já é um ponto, tá, para identificar se na sua família outras pessoas podem ter também essa doença, que inclusive não tem cura, mas tem tratamento. Vamos conferir. Marcelo Andrade Filho, especialista em escoliose, cirurgião de coluna. Bom dia para você, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Já explica para a gente por que é tão importante esse mês de conscientização, né, em relação à escoliose, que é o Junho Verde. Por que a importância dessa campanha, doutor? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, porque é uma coisa bastante comum e as pessoas não sabem, né? De cada 1.000 pessoas, 30 têm escoliose, ou seja, 3% em média das pessoas têm escoliose. E uma dessas 30, ou seja, de cada 1.000 pessoas, uma acaba sendo cirúrgica. Então você vai ver muita gente, né? Se hoje está 1.000 pessoas, uma pessoa vai ter uma escoliose cirúrgica. E por que é importante conscientizar? Porque essas cirurgias podem ser evitadas em metade dos casos, e alguns artigos falam até 75% dos casos, ou seja, de cada 4 escolioses que iam ser cirúrgicas, elas conseguem evitar 2 ou 3 pacientes. Então é muita gente, né? A princípio, as escolioses são muito leves, né? Tem gente que descobre só quando é adulto, tem um desviozinho na coluna, né? O que é escoliose? Escoliose é quando tem um desvio acima de 10 graus para o lado. Então isso aí já é escoliose. Então muita gente tem só com desvio leve, nem percebe que tem, só percebe quando é adulto. Só que o perigo é quando essa escoliose começa a ter 20 graus, 25 graus, né? E aí esses pacientes, né, que acontece aparece essa curva na maioria das vezes no início da adolescência, a partir dos 10 anos de idade, né? Então esses pacientes a gente tem que diagnosticar logo para usarem coletes, né, e assim evitar uma cirurgia, porque se chegar acima de 45 graus, esses pacientes têm que ser operados, porque só vão piorar. Imagina todo ano piorar 3, 4, 5 graus, chega a 100 graus em 10 anos rapidinho. Então, quando chega a 90, a 100 graus, começa a comprimir o pulmão e dá problema respiratório, né? A gente não opera porque é uma coisa estética, né? A gente opera porque sabe que aquele paciente vai ter problema pulmonar no futuro. Ô, doutor, o senhor falou que atinge mais, por exemplo, na questão dos adolescentes. Mas tem um público em específico, homens ou mulheres? Mais em mulheres. Ótima pergunta, certo? A gente não sabe explicar por causa disso. É um fator hormonal, talvez um fator também porque as meninas começam a crescer mais cedo, e aí há um desequilíbrio nesse crescimento da coluna. Um lado começa a crescer mais rápido que o outro. Então é nesse segundo pico de crescimento, né? A gente tem um pico de crescimento na criança e o outro segundo na adolescência. Então, de cada 100 escolioses, né, 80 são essa do adolescente, idiopática do adolescente. Idiopática quer dizer o quê? Escoliose idiopática do adolescente. De cada 100, né, 80 são desses casos. São a maioria mulheres, 8 mulheres para um homem. E começa a aparecer nesse estirão de crescimento. Idiopática, que a gente não sabe explicar por quê, até hoje não sabe. Sabe que tem um componente genético. Por exemplo, se na família alguém tem escoliose, a chance de outra pessoa ter é 7 vezes maior, na mesma família, de alguém ter. Então tem um componente genético,
dessa escoliose, e a gente tem que pegar esse início, né? Você pegando uma escoliose no início da formação, você consegue evitar uma cirurgia com coletes. Agora, por exemplo, o estilo de vida nessa questão no período da adolescência, né, para o público feminino. As meninas podem evitar o quê, por exemplo? Salto alto, uma mochila pesada, além do genético, né? O que mais pode ser evitado para que não se agrave? Excelente pergunta. É muito comum essa pergunta, e às vezes o pai, a mãe bota a culpa um no outro, porque, tá vendo, isso aí foi mochila, foi porque não sei o que, porque dorme mau jeito. Isso não é verdade, certo? Não tem influência de nada, de jeito de dormir. Isso realmente a pessoa nasceu com uma condição geneticamente favorável a isso, acontecer isso. Não é culpa de ninguém, não tem o que fazer, certo? O que a gente pode fazer é o seguinte, é não negligenciar, né? Tem gente que acha, um pouquinho de desvio, deixa pra lá, quando vê tá pior. Então, assim, é muito importante, né, nesse mês que a gente fala para todo mundo, um profissional aí de educação física, nas escolas, né, pai, mãe, avó, tio e tia, ver todas as crianças nessa idade, nessa faixa de idade, né, principalmente de 10 a 15, 16 anos, 20 anos de idade, tirar a blusa, né, ver o seu familiar de costas, certo? E pedir para inclinar o corpo para frente, como se fosse tocar a mão no chão. E aí, se tiver algum lado mais alto que o outro, provavelmente tem que ter uma escoliose, tem que ir para um especialista em coluna, certo? Se inclinar para frente e tem um lado, uma escápula mais alto que o outro, uma região lombar mais alta que a outra, é um sinal que tem escoliose. Então é ideal que leve logo para evitar uma chance grande de evitar a cirurgia, mas claro, a maioria não é cirúrgica, certo? Tem muita gente aí com escoliose de 30, 35 graus, até minha cunhada mesmo tem 30 graus e não se opera, é uma coisa estética, não faz diferença nenhuma na vida da pessoa, não dá mais dor, nem nada, mas o importante desse mês, realmente, é a família todinha, as escolas, né, conscientizar isso aí, porque eles conseguem evitar muita cirurgia. Isso aí, né? E não causa nenhuma limitação, né? Se você for ver o atleta, aquele Usain Bolt, o mais veloz do mundo, né? Ele tem escoliose, né? Então não causa limitação nenhuma. E assim, é uma coisa silenciosa, né? Porque não causa dor, não causa nada. Só faz qualquer esporte, tudinho. Só que o ombro pode ficar mais alto que o outro. É outro sinal também, o ombro pode ficar mais alto que o outro, a cintura mais pro lado que o outro, o quadril mais elevado que o outro, então é bom todo mundo observar isso aí. Muito bem, doutor, muito obrigada pelas orientações. E no mais, não se medicar, não é? Auto-se medicar se estiver sentindo uma dor, é de fato procurar um especialista para fazer uma avaliação, um diagnóstico ali e poder começar um tratamento, né? Isso exato. Uma criança, adolescente com dor tem que ser avaliado sempre, não é normal, né? A gente tem que sempre avaliar tudinho. E fica essa mensagem aí de toda a família realmente observar as costas do paciente, ver se tem um ombro mais alto que o outro, uma mama mais para frente que a outra, né, uma cintura mais para dentro que um lado que o outro. Então, a gente tem que prevenir, né, e não ter que remediar com a cirurgia que poderia ser evitada no futuro. Perfeito. Doutor Marcelo Andrade, muito obrigada, viu, pelas informações. Tenha um bom dia. Muito obrigado pelo espaço e pela consideração. Bom dia a todos. Pronto, então aí as orientações, não é, de um especialista. Só para reforçar, essa alteração na coluna vertebral é causada por uma curvatura lateral que atinge de 2 a 3% da população, isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, é preciso cuidar, né, ficar atento aos detalhes e procurar um especialista para ter uma qualidade de vida. Renata. Obrigada, Ana. 10 horas e 30 minutos, WhatsApp Cidade.